Olá, queridos amigos, irmãos, professores e alunos da Escola Bíblica. Eu sou o pastor Roque Ribeiro. Estou aqui mais uma vez para comentar, para refletir, para junto com você aprendermos alguns detalhes da vida e da história de Absalão. A lição da Escola Bíblica Dominical é a número 12, a rebelião de Absalão. E nessa lição nós vamos aprender quem foi Absalão, quais são as nuances da sua revolta, da sua rebelião e qual foi o fim trágico que teve este personagem. Então vamos à lição de número 12, a rebelião de Absalão. Olá, querido. Então estamos de volta para falarmos da lição, para comentarmos sobre a lição número 12, a rebelião de Absalão. E o primeiro tópico da nossa lição faz esta indagação, esta pergunta: quem é o homem Absalão? Como já é conhecimento de todos, Absalão foi o terceiro filho de Davi que ele teve em Hebrom. E apesar de ser o terceiro filho, ele era o filho predileto de Davi. Davi, ele tinha uma grande afeição pelo seu filho. E a Bíblia nos diz que Absalão, em 2 Samuel capítulo 14, versículos 25 e 26, que Absalão ele era um rapaz alto, formoso, belo, cabelos longos. Aliás, ele era admirável e em Israel não havia ninguém semelhante a ele com a sua beleza. Ele era, por assim chamar, o Miss Israel. Uma pessoa muito amável, uma pessoa muito querida, talvez até com certeza muito invejada. Absalão, ele era o queridinho da nação. Absalão, ele era o queridinho do rei, porque ele tinha um temperamento bem colérico, ele tinha uma personalidade forte, ele tinha tudo para ser um futuro rei de Israel, apesar, repito, de não ser o primeiro da linha sucessória. O primeiro filho da linha sucessória era Aminon, o segundo filho era Quileabe, e Absalão era o terceiro filho da linha sucessória. Mas ele era um rapaz bonito, tinha cabelos longos. A Bíblia diz que periodicamente eram cortados seus cabelos e dava pelo menos a soma, o peso do cabelo cortado, cerca de 2 quilos. Flávio Joséfo chega a dizer em um dos seus escritos que o cabelo de Absalão ele era untado no óleo e salpicado de pó de ouro para que assim aumentasse a sua pujança, a sua beleza, para que assim ele pudesse ostentar toda a sua beleza, a sua altura. Ele era uma pessoa invejada em Israel. Como eu disse, filho predileto de Davi, personalidade forte, porém, ele tinha também não apenas virtudes, aliás, ele possuía mais desvirtudes, ele possuía mais defeitos do que qualidades. Ele era uma pessoa orgulhosa, jactanciosa, ele era dissimulado, ele era vingativo, ele tinha todas essas más características que, infelizmente, acabaram por estragar a vida dele, acabaram por denegrir a história da sua vida. Absalão, o filho predileto de Davi. Alguém que trazia dentro do seu coração um desejo enorme pelo poder. A lição vai tratar da rebelião de Absalão. Porém, para nós entendermos os motivos da rebelião, é necessário nós traçarmos um perfil da pessoa de Absalão. É necessário nós voltarmos um pouquinho na história e vermos alguns acontecimentos que marcaram a vida e a história de Absalão. É importante lembrar que Davi já possuía o seu reino estabelecido, solidificado, porém, Davi, com o passar dos anos, com o passar do tempo, ele acabou cometendo o pecado de adultério e homicídio, e isso enfraqueceu a sua moral
no seio da sua família, e isso trouxe para ele consequências espirituais terríveis, porque o profeta Natã disse que por conta dos pecados de Davi, toda a sua família iria sofrer as consequências de formas que a espada não iria se afastar da casa de Davi. Aquilo que Davi fez em oculto, os seus filhos fariam às claras. E foi, infelizmente, o que aconteceu na vida de Absalão. Por ele desejar o poder, por ele querer o poder, ele observava atentamente todas as manobras, todos os movimentos do reino e do seu pai, para que em um momento oportuno ele pudesse dar o golpe fatal. Por exemplo, uma certa vez, Aminon, o seu irmão, o primeiro da linha sucessória, ele se apaixonou terrivelmente pela sua meia-irmã Tamar e arquitetou um plano para possuí-la e consumou este plano. Após Tamar ser violentada tragicamente pelo seu irmão, a Bíblia diz que ela fugiu, mas ela não voltou para a casa do pai. Ela fugiu para a casa do seu irmão Absalão. Ela ficou pelo menos 2 anos com Absalão. E o que achamos interessante nessa história é que Davi simplesmente não fez nada e não falou nada. Davi simplesmente não repreendeu a Aminon e não consolou a Tamar. Quem consolou a Tamar foi o próprio irmão Absalão. Interessante que Absalão disse para Tamar para que ela não falasse nada, porque era irmão dele e não pegaria muito bem para a família, mas na verdade Absalão, ele já guardava no seu coração a semente do mal, o desejo de vingança. Se passaram 2 anos. 2 anos depois, Absalão, ele arma toda uma situação. Na festa, em uma determinada festa, ele convida todos os seus irmãos, todos os seus familiares, inclusive a seu próprio pai Davi. Mas o que nós achamos interessante é que quando Absalão convida Davi, ele nega a sua presença. Davi, ele se abstém da presença nesta festa de tosquia das ovelhas. E Davi dá uma desculpa, dá uma evasiva, e Absalão ele insiste, mas pai, vamos. Até que Absalão diz assim, já que o senhor não pode ir, deixa pelo menos Aminon estar presente nesta festa. Todo Israel já percebia que Absalão estava tentando se vingar do seu irmão. Todo Israel percebia isso. Somente Davi que parece que não percebeu tal intenção de Absalão. Ou, se ele percebeu, ele simplesmente não fez nada para que isto não acontecesse. Então, o que aconteceu? Em meio à festa, Absalão, ele deu uma ordem para os seus capangas. Quando meu irmão estiver bem bêbado, quando meu irmão estiver tomado pela bebida forte, vocês vão e matam ele. E foi o que aconteceu. Aminon morreu sob a ordem de Absalão. Quando esta morte aconteceu, os demais membros da família todos fugiram, a notícia chegou até Davi e mesmo assim Davi não fez nada. Muito pelo contrário, Davi até tentou tirar satisfação com Absalão, Davi até tentou procurar Absalão para resolver a questão, mas Absalão fugiu. E ele não fugiu para as cidades de refúgio, ele fugiu para a terra do seu avô, porque lá ele saberia que efetivamente ele estaria protegido, mesmo porque as cidades de refúgio só eram propícias para aqueles que, uma vez julgados, pudessem se refugiar. E Absalão, ele não foi julgado por nenhuma corte, por nenhum juiz. Ele simplesmente fugiu da responsabilidade. E quer que eu te diga? As evidências internas do texto nos mostram que Davi sabia onde estava Absalão. Davi, ele poderia ter ido lá nas terras de Jesur e ter conversado com seu filho e ter resolvido a questão. Porém, mais uma vez, Davi foi omisso.
todo esse somatório de omissão, todo esse somatório de silêncio do rei, fez com que Absalão ficasse muito encolerizado, muito entristecido, muito deprimido com a indiferença do pai. Até que Absalão pede para Joabe para que ele intercedesse para que Davi recebesse de volta a seu filho. Joabe então atende ao pedido de Absalão e Davi dá uma ordem: eu posso até recebê-lo em Jerusalém, porém eu não quero mais contato. Já viu aquele perdão de meia boca? Eu te perdoo, mas não cruza mais comigo. Eu te perdoo, mas não olha mais para minha cara. Foi o que Davi respondeu para o filho Absalão. Diz a Bíblia que Absalão voltou para Jerusalém e ficou 4 anos em Jerusalém. E nestes 4 anos, Absalão ele minou as forças do pai. Nestes 4 anos, ele fez com que os servos, os povos das tribos que vinham para ter com seu pai, ele interceptava essas pessoas e ele dizia que seu pai não estava mais em condições de julgar as causas dessas pessoas, mas se fosse ele julgaria com retidão e com justiça. E assim ele foi minando as forças do pai e conquistando a simpatia da população. Mas eu anotei aqui, que é o ponto número 2 da nossa lição, nesta época, Davi provavelmente estava muito fragilizado. Dizem os estudiosos que Davi estava adoentado, acamado, já avançado em dias, adoentado, sem poder legislar devidamente, também com a sua vida espiritual não muito fortalecida. Davi estava totalmente fragilizado, sofrendo as consequências dos seus erros e agora tendo como principal rival e sugador das suas energias o seu próprio filho Absalão. Então, no ponto 2.2 da nossa revista, que fala sobre o Absalão político, ele revela nestes 4 anos o seu potencial negativo, maligno, malevolente. Por exemplo, ele demonstra força. Diz a Bíblia, segundo Samuel 15:1, que caminha à sua frente cerca de 50 soldados. Os reis do Oriente daquela época caminhavam à sua frente 3, 4, 5 soldados. No caso de Absalão, eram 50 soldados que caminhavam à sua frente para demonstrar a sua pujança, para demonstrar a sua soberania. Absalão era uma pessoa soberba. A Bíblia também diz que ele exercia uma atribuição que não era dele. As pessoas vinham para se consultar com o rei, porém era ele que tentava atender as pessoas. E ele fazia isso para minar as forças do seu pai. O versículo 3 do capítulo 15 diz a Bíblia que ele minava, ele potencializava as falhas administrativas do rei e do reino. Afinal de contas, qual é o líder que não tem falha? Qual é o líder que, de uma forma ou de outra, não comete erros? Absalão, o papel dele era sublimar. Aliás, o papel dele não, o papel de todo rebelde é potencializar os erros da administração, potencializar os erros do reino, para que assim ele possa dizer: o reino está deficitário, o reino está limitado, o reino não consegue resolver as suas questões, mas eu, Absalão, consigo. Eu, Absalão, eu tenho a solução para os problemas do reino. No versículo 4, ele insinuava que o reino não legislava com justiça, mas se fosse ele legislaria com justiça. Absalão assim foi minando as forças do pai. Quando as pessoas chegavam e se deparavam com ele, o versículo 5, as pessoas se inclinavam, porque afinal de contas era o filho do rei,
E ele simplesmente, ele recusava a adulação, ele levantava a pessoa, ele dava um abraço, ele dava um beijo, e ele dizia, que isso, não se encurve para mim não. Ele demonstrava uma falsa humildade justamente para poder conquistar o coração do povo. E a Bíblia diz que ele não conquistava. A gente usa muito esse verbo conquistar, mas na verdade a Bíblia diz que ele furtava. E o que é furtar? Furtar é adquirir de forma ilegítima. Furtar é roubar. Aliás, furtar é roubar sem a vítima perceber que está sendo roubada. E era isto que ele fez ao longo de 4 anos. Ele furtou o coração do povo. Ele minou as forças e a energia do Pai e conquistava a simpatia do povo, conquistava o coração do povo de um modo, de um modo leviano. E assim fez ele por 4 anos. Até que ele deu início ao seu plano maquiavélico. Aliás, diz-nos a história que Maquiavel, quando escreveu o livro O Príncipe, lá pelos idos de 1512, ele se valeu de muitos exemplos, inclusive bíblicos, para mostrar o temperamento, para mostrar as reações, para mostrar o caráter, para mostrar o desenvolvimento e a realidade do comportamento dos grandes líderes ou dos grandes rebeldes, dos grandes rebelados que queriam assumir o poder. Diz-nos a história que Maquiavel se valeu destes personagens negativos da própria Bíblia. E eu não tenho dúvida que Absalão foi um dos grandes personagens usados por Maquiavel para escrever O Príncipe, porque ele tem toda uma história de minar as forças do pai e tentar roubar, furtar o coração do povo. E agora chegou a hora dele executar o seu plano. Ele convida cerca de 200 pessoas e diz a Bíblia que essas pessoas eram inocentes, não sabiam o que estava acontecendo, e ele convida essas pessoas para que em determinado momento, quando essas pessoas ouvissem o toque da trombeta, pudessem proclamar que Absalão é rei em Israel. E com isso ele sai pelas cidades, ele arregimenta muitas pessoas, e a grande verdade é que esta informação chegou aos ouvidos de Davi. E agora o velho Davi, o grande guerreiro, o grande rei, o grande salmista, estava diante de um grande conflito. O velho Davi, vencedor de muitas batalhas, venceu ursos, venceu leões, venceu gigantes, venceu vários exércitos de várias nações. Agora ele estava diante de uma grande batalha, de um grande conflito. Pelejar contra o próprio filho. Se ele ganhasse aquela batalha, ele perderia o seu filho. A opção que ele teve foi correr da batalha. E foi nesta corrida, foi nesta fuga, que Davi compôs o Salmo de número 3 e o Salmo de número 7, dizendo que os seus inimigos se avolumaram, os seus inimigos cresceram, se multiplicaram, mas que ele ainda confiava em Deus. Todo momento de crise, todo problema que se levanta, a hora da crise, ela nos revela algumas coisas boas e algumas coisas ruins. No caso de Davi, essa crise no reinado revelou pelo menos 2 coisas para Davi. Revelou quem eram os falsos amigos e revelou quem eram os verdadeiros amigos. A crise revela quem vai estar contigo em todos os momentos. E a crise também revela quem vai te abandonar quando você estiver precisando de ajuda.
Enquanto tudo estava bem, enquanto tudo estava indo de vitória em vitória, alguns amigos estavam com Davi. Mas quando veio o rumor de uma possível derrota, alguns amigos antigos abandonaram a Davi. Foi o caso, por exemplo, de Aitofel, que participava do conselho íntimo do rei. Ele simplesmente abandonou o rei e ficou ao lado de Jeroboão. Porém, a Bíblia diz que muitos amigos leais permaneceram com Davi. Foi o caso de Zadok e Abiatar, os sacerdotes. Foi o caso dos levitas. Foi o caso de Uzai, amigo de Davi. Foi o caso de vários servos anônimos que iam ao seu lado. Foi o caso de 600 homens que iam à frente do rei. Então Davi teve as suas revelações negativas, mas ele também teve a certeza de que muitos amigos estariam com ele neste momento de crise. Absalão se levanta contra o reino e acaba provocando um litígio, um racha, uma divisão. Mas nenhum rebelde tem um fim glorioso. Nenhum rebelde tem a aprovação de Deus. Se nós lermos nos anais das Escrituras Sagradas, a gente vai ver que quando Adão se rebelou, foi expulso do jardim. Quando Caim se rebelou, recebeu uma marca. Quando Nimrod se rebelou, Deus destruiu a torre e confundiu as línguas. E quantos outros casos de rebelião temos na Bíblia que não deram certo? Aparente e humanamente falando, podem até ter dado certo, mas diante de Deus foi totalmente rechaçado, porque a Bíblia diz que o pecado de rebelião é comparado com o pecado de feitiçaria, e Deus ele não respeita e não tolera o rebelde. A Bíblia diz em Apocalipse 21, 8 e 22, 15, que os rebeldes, os feiticeiros, ficarão de fora. Então não adianta nada ter sucesso nesta vida, se rebelar e ter sucesso nesta vida e no fim, simplesmente ficar de fora das bodas do Cordeiro e das mansões celestiais. Com Absalão não foi diferente. Absalão, ele levanta essa batalha contra o seu pai e agora o que acontece? Davi pega todo o seu exército e divide em 3 companhias. E nestas 3 companhias, Davi faz com que Joabe lidera uma dessas companhias, Abisai lidera uma outra companhia e Itaí lidera uma outra companhia. No meio da batalha, no meio da guerra, diz a Bíblia que cerca de 20.000 soldados de Absalão caíram na batalha. No meio dessa batalha, Absalão percebe a sua derrota e foge em retirada. Mas nesta fuga, Absalão, com os seus grandes cabelos, fica preso nos galhos de um carvalho. Joabe, sabendo disto, vai atrás de Absalão e simplesmente lhe fere e lhe mata e acaba a guerra. Absalão morreu pela sua própria vaidade, através da sua própria vaidade que eram seus cabelos. Absalão morreu pelo seu próprio orgulho e jactância. Absalão morreu porque não confiou que Deus era poderoso para lhe colocar no trono. Ele não precisaria matar o seu irmão. Ele não precisaria enganar o seu pai. Ele não precisaria minar as forças do pai. Era só ele ficar na posição que no tempo certo, caso fosse o plano de Deus, Deus o colocaria no reino. E com Absalão nós aprendemos algumas lições. Com Absalão nós aprendemos que não devemos ser rebeldes. Com Absalão nós aprendemos que não devemos ser vingativos e nem rancorosos. Com Absalão
nós aprendemos que nós temos que honrar os nossos pais. Com Absalão, nós aprendemos que temos que honrar a autoridade constituída por Deus. Com Absalão, nós aprendemos que nós precisamos e temos que honrar a autoridade espiritual constituída por Deus acima de nós. Com Absalão, nós aprendemos que não vale a pena ser vaidoso, jactancioso, orgulhoso. Com Absalão, nós aprendemos que não adianta termos vários motivos e várias qualidades, coisas que podem nos projetar para uma vida de sucesso, se possuímos e damos lugar para vários predicados negativos que nos levam para longe de Deus e para longe do sucesso. Absalão tinha tudo para ter uma vida de sucesso, mas preferiu o caminho do erro, o caminho da jactância, o caminho da rebeldia, o caminho da desonra, o caminho da rebelião. Que neste domingo os alunos possam aprender que vale a pena confiar em Deus, respeitar os pais e honrar as autoridades. Que neste domingo os nossos professores possam passar para os alunos todas as nuances, os detalhes desta lição da vida e da história de Absalão, que infelizmente é um exemplo negativo. Porém, a história está aí para nos dizer que os exemplos negativos não devem ser seguidos. E a Bíblia nos apresenta esses exemplos justamente para nós não seguirmos e não fazermos as mesmas coisas. É por isso que eu digo que a história e a vida de Absalão é um manual de liderança negativa. Como não ser um líder genuíno? Aprendemos com Absalão. Como não fazer a obra de Deus? Aprendemos com Absalão. Como não termos a postura negativa? Aprendemos com Absalão. Como não nos rebelarmos contra as autoridades constituídas por Deus? Aprendemos com Absalão. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cada aluno e a cada professor. E podendo, não se esqueça de dar um joinha, uma curtida no nosso vídeo e também não se esqueça de ativar as notificações. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, você tem então a oportunidade de se inscrever no nosso canal e assim fazer com que nós possamos levar a mensagem da palavra de Deus a demais pessoas. Deus nos abençoe e muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo ou a próxima lição da Escola Bíblica.